E aí, a esposa, nem conseguiu? Cara, acho que ela não conseguiu vir. Minha esposa conheceu uma coach aqui da FibraCis. Eu acho que foi até ela que vendeu na época o método CIS para minha esposa. E minha esposa queria que eu viesse de qualquer maneira, eu não queria vir de jeito nenhum. Um casamento que tem problemas financeiros, dificilmente ele consegue sobreviver. E era o que estava acontecendo. A gente brigava muito, porque a gente trabalhava junto. Então eu tinha um posicionamento, ela tinha um outro posicionamento, então a gente misturava muito empresa, casa, era bem desgovernado isso. Para falar bem a verdade para você, antes do método CIS, nosso casamento estava bem arruinado. No prazo muito curto, eu segui a técnica que o Paulo tinha passado, que é se tornar um perito. Com o mural que a gente desenhou, eu falei, Dani, eu vou ser o melhor que eu faço na minha área, e para isso eu vou ter que colocar a mão na massa e estudar muito. Em 2018, eu fui selecionado, eu fiz a inscrição e fui selecionado para ir para a Europa fazer um treinamento de Master Internacional em Diagnose Automotiva pela Bosch Brasil. Chegando lá, consegui a certificação. O mural nosso tinha bem definido tudo que a gente queria dentro dessa empresa nova. Além de toda a tecnologia, os galpões de linha de veículos leves, veículos importados, veículos diesel que a gente trabalha, estava muito específico o desenho nosso. E o local que a gente conseguiu foi realmente um local idêntico ao do desenho. E a gente fez uma inauguração que foi, tipo assim, não foi uma inauguração de uma empresa, eu falo que foi um acontecimento mesmo na nossa vida, porque foi uma coisa de outro mundo. A gente aumentou muito o faturamento, praticamente quintuplicou. Fora os ganhos de investimento que a gente fez em ferramentas, em veículos, em equipe, no prédio mesmo, foi uma reforma geral no prédio. A gente tem um veículo elétrico hoje, um híbrido, para poder dar treinamento para os profissionais que trabalham com a gente. Realmente agora eu me encontrei mais ainda no meu propósito, na minha missão, que é o quê? Não é ficar embaixo de um carro, não é nada disso. O meu projeto hoje é transformar a vida de outros mecânicos para chegar até onde eu cheguei agora com a Dani. A Dani, eu fico também emocionado de falar, porque ela me pegou a pior fase da minha vida. Um homem sem autoestima. E ela pegou na minha mão e me puxou até aqui. E não me soltou mais. Então eu não tenho... Meu nome é Daniele Alves, hoje eu sou formada Master Coach pela FibraCis. Eu venho trilhando essa jornada desde 2016. Meu primeiro método CIS foi o método CIS 171. Eu fiz junto com meu esposo a convite de uma amiga. Ela estava iniciando a jornada, a formação em coach, e ela vinha falando para mim do Paulo, das ferramentas, do quanto a vida dela, né, estava sendo impactada pelo método. E aí depois de algum tempo ali, eu convidei o Júnior para vir fazer o método CIS, que essa minha amiga também já estava insistindo e tal, eu convidei ele para vir fazer o método CIS. E assim, foi extraordinário. De lá para cá, nossa vida nunca mais foi a mesma. Eu vivia uma vida medíocre e não tinha noção nenhuma de que eu estava vivendo isso. No trabalho, a gente estava iniciando o nosso negócio, já fazia 1 ano e meio mais ou menos que a gente estava com a empresa. A gente trabalhava muito. Eu estudava, fazia faculdade à noite, então praticamente não via minha filhinha mais nova, deixava minha filhinha com a minha mãe para ir para a faculdade, e quando chegava o final de semana eu queria descansar, porque afinal de contas eu tinha trabalhado a semana toda, tinha estudado a semana toda, então eu me sentia no direito. Eu sei que eu saí no 3º dia, na madrugada da segunda-feira, totalmente transformada. Eu e meu esposo fomos embora, assim, com a energia lá em cima. E a gente fez um propósito de que a gente iria continuar essa jornada, porque fazia muito sentido pra gente, concretamente, né, os resultados que a gente já estava colhendo ali.
Nós continuamos nessa jornada, né? O Júnior fez também alguns outros treinamentos. Eu continuei, fui fazer coach individual, voltado para o business, né? E na primeira sessão eu fiz um desenho de como seria a empresa dos sonhos. E eu lembro que a minha coach, ela colocou um desenho na minha frente e pediu que eu desenhasse sem pensar em limite, sem realmente trazer o racional, né? Que eu colocasse assim todo o meu coração, e eu não sabia o que eu queria na realidade. Ali me caiu uma ficha de que eu não tinha essa visão. Eu fui desenhando primeiro a loja, depois eu desenhei algumas vagas na frente da loja em 45 graus, de uma forma muito quântica. 15 dias depois, esse lugar que ele não existia, ele se materializou na nossa frente. E tudo aconteceu muito rápido, a gente fez a transição da empresa e eu vim conduzindo a equipe antes da inauguração em ferramentas de coach que eu já tinha recebido, mesmo sem ter a formação, entre eu sair de um caos financeiro e ter uma empresa totalmente consolidada, referência na minha região, foi algo em torno de 1 ano e meio. Se eu falar para você que eu desenhei isso, não tem 2 meses. Fiz vários desenhos na minha formação, porque eu fiz a formação online e fiz a formação presencial, fiz o BHP também agora em maio. E esses desenhos, eles começaram a surgir muito forte para mim. Desenhar eu e o Júnior, dando nosso depoimento no Método CIS. E eu cheguei a falar isso para minha assistente. No primeiro dia do CIS, na semana passada, na sexta-feira, eu estava acompanhando no online o Júnior aqui. E eu falei para ela na sexta-feira, eu falei, olha, o Júnior vai ser chamado pelo Paulo para falar da nossa história lá no palco. E ela falou assim, mas como assim, já está combinado? Eu deixei meio que nas entrelinhas, não disse nem sim nem não, mas não tinha nada combinado. E aconteceu assim de uma maneira sobrenatural. O Júnior se conectou com o Paulo, rapidamente ali eles estavam falando, né, da visão extraordinária, ele mostrou o desenho e o Paulo convidou ele para falar. Eu estava acompanhando no online e durante a semana mesmo eu falei para ele, falei, olha, eu estava pensando em ir com você para o segundo módulo, porque estou sentindo no meu coração que eles vão nos convidar para falar, para contar, né, a nossa história, para gravar um depoimento, mas alguma coisa não estava assim encaixando muito, né? Mas alguma coisa ainda falava no meu coração. Não é só o Júnior falando, a visão são vocês dois falando, vocês dois contando a sua história. Então estar aqui é parte de de alguns desses desenhos. E nunca mais essa pulseirinha saiu do nosso braço, nem a minha nem a dele, do Tem Poder Quem Age. E essas ações vêm nos trazendo cada vez mais, de fato, para coisas extraordinárias, coisas que eu não consigo explicar como é capaz de acontecer.